Salve, Devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor. Na aula de hoje nós vamos iniciar uma série de vídeos na qual a gente vai estudar como utilizar o React, que é uma biblioteca utilizada para construção ou desenvolvimento de interfaces para usuário. Se você abrir o seu browser e digitar pelo nome reactjs.org e teclar Enter, você vai conseguir abrir a página principal que está em inglês. Se você vier aqui do lado direito em Languages, você pode mudar para outro idioma. Caso você não esteja confortável com o inglês, você pode descer um pouquinho mais e clicar na opção Português do Brasil, que daí ele vai aparecer para você a página no português do Brasil. Ou mesmo se você pesquisar por React espaço JS e teclar Enter, é bem provável que apareça para você o link pt-br.reactjs.org. Lembrando que o React é uma lib, ou seja, uma biblioteca para a gente desenvolver a parte do front-end, utilizando JavaScript. Ela é uma lib que foi desenvolvida pelo Facebook, foi desenvolvida e é mantida por ele, tá? Vou voltar aqui para a página principal. Então, quando você entrar aqui na página principal, você tem um botãozinho aqui chamado Get Started, que é para você iniciar. Então, eu vou clicar aqui no botãozinho Get Started. Aqui do lado esquerdo tem uma série de informações sobre a documentação e do lado direito falando como você faz para instalar, como você faz para pegar, né, o React para utilizar no seu projeto. O segundo link aqui se chama Create a New React App, ou criar um novo aplicativo usando a lib React. Eu vou clicar nesse link, observem que aparece aqui, ó, Create a New React App. Um pouco mais para baixo, a gente tem aqui justamente as instruções para você criar uma nova aplicação usando o React. Para você trabalhar com o React, é necessário que você tenha instalado no seu computador o Node. O Node.js tem que estar instalado no seu computador. Eu já mostrei como fazer a instalação do Node no seu computador em vídeos anteriores. Inclusive, eu mostro um vídeo explicando como instalar o NVM, que é uma ferramenta excelente para que a gente possa instalar várias versões do Node, para a gente poder instalar aí no nosso computador e fazer desde trabalhos utilizando o React, também fazer trabalhos relacionados à parte do back-end utilizando o Node.js. Então, para você trabalhar com o React, atualmente, os requisitos são: você precisa ter o Node numa versão maior ou igual à versão 14 e o NPM tem que ser na versão 5.6 ou maior. E ele dá aqui a instrução dos comandos que a gente precisa executar. Esses comandos precisam ser executados em um terminal. Então você pode clicar no iniciar e digitar cmd para abrir o seu terminal de comandos. Aqui no nosso cmd, eu estou na unidade C, dentro da minha pasta user, dentro da minha pasta de usuários, que é o meu usuário Edson, que é o meu usuário. É recomendável que você faça o seguinte, se você estiver utilizando o Windows: cd barra e tecle Enter. Lembrando que a barra que eu estou digitando é a contrabarra, que é a barra diferente da barra de data, para eu sair de todas essas pastas e ir para a unidade raiz. No meu computador, eu tenho uma pasta chamada www que eu uso para poder armazenar os meus projetos web. E eu também tenho uma pasta web que eu uso para poder armazenar meus projetos. Só que eu vou trabalhar dentro da minha pasta www. Então eu vou fazer o seguinte: cd www e vou teclar Enter. Então eu estou dentro de uma pasta raiz, que é a pasta onde eu guardo geralmente os meus projetos. É aí dentro que eu crio as pastas com os nomes dos projetos web que eu desenvolvo ao longo das aulas e ao longo dos meus trabalhos. Então, conforme as instruções, a gente precisa executar o seguinte comando. Nós precisamos estar dentro da pasta raiz e a gente precisa digitar o comando npx create-react-app espaço o nome da aplicação que a gente quer criar. Esse é o primeiro comando. Então eu vou digitar aqui npx create-react-app espaço o nome da aplicação. Nós vamos criar um projeto para a gente exibir uma lista de filmes ou de séries ou até mesmo de jogos digitais. Tá? Então a gente vai criar uma aplicação bem simples, que a gente vai exibir uma lista de dados, a gente vai ter uma estrutura de página com cabeçalho, com menu, com rodapé. Então nós vamos fazer uma aplicação front-end completa para a gente exibir informações acerca de filmes. Então a gente vai criar um aplicativo acerca de filmes. Então eu vou colocar aqui um nome basicamente relacionado à questão dos filmes. Então vou colocar aqui Movies, vai ser o nome da nossa aplicação, que é filmes. Então o comando é npx
create-react-app espaço nome da aplicação. O nome da aplicação preferencialmente tem que ser em letras minúsculas, sem espaço, sem acento, sem ser cedilha. Se você quiser criar um nome composto, por exemplo, movies-app, você pode, sem problema. Ou então app-movies, você pode criar também sem problema. Inclusive vou até deixar assim com o nome app-movies. Mas quando você for utilizar nomes compostos, prefiro utilizar o traço para poder fazer a separação dos nomes. Ou então coloque os nomes juntos, sem problema. É importante que você, ao trabalhar tanto com projetos Node como com projetos React, você sempre trabalhe com pastas ou diretórios que não têm nomes com espaços ou caracteres especiais. Vejam que a minha pasta raiz é www, ela não tem nenhum espaço, nenhum caractere especial. E a pasta que eu estou criando do projeto se chama app-movies, não tem espaço, não tem nenhum tipo de caractere especial. Eu vou teclar Enter. Eu sei que esse comando, na versão que eu estou trabalhando no Node, ele vai dar um probleminha, ele vai dar um erro. Ele diz aqui que eu estou rodando o comando create react app aqui da versão 5.0, e aí ele diz que tem uma versão aqui mais atual, e aí ele fala aqui sobre a questão de suporte, e ele recomenda que eu faça duas ações. Ele recomenda que eu execute os comandos npm uninstall -g create react app ou o comando yarn global remove create react app, que é para poder desinstalar o create react app que esteja instalado em modo global aqui na minha aplicação. Só para efeito de informação, vou digitar aqui node-v para mostrar para vocês que eu tenho o Node instalado na minha máquina na versão 18.14. E se eu digitar aqui npm-v, eu tenho aqui o npm aqui na versão 9.3.1, ou seja, os requisitos são o Node maior ou igual a 14 e npm maior ou igual a 5.6. Mas ele não funcionou. Por quê? Tá, então eu já fiz várias pesquisas e descobri que caso você não consiga criar um projeto básico do React utilizando o comando npx create react app espaço nome da aplicação, você executa o seguinte comando: npm init react-app espaço nome da aplicação que você quer criar, app-movies. Então observem que o comando que eu utilizei foi npm espaço init espaço react-app espaço nome da aplicação. Eu vou teclar Enter, ele vai iniciar o processo de criação do meu projeto React. O que ele vai precisar fazer? Ele vai precisar baixar os arquivos necessários para que a minha biblioteca React possa funcionar. Ele vai baixar, descompactar e instalar. Ele vai montar uma estrutura que vai ocupar um certo espaço do meu computador, mas é só a estrutura necessária para que eu possa criar todo e qualquer tipo de projeto básico utilizando a lib do React. Tudo bem? Vamos aguardar esse processo. Eu vou pausar o vídeo e quando finalizar esse processo de instalação, eu vou mostrar para vocês o que vai aparecer. Tá? Vou dar só uma pausa no vídeo e quando ele terminar esse processo de instalação, eu mostro para vocês o que aparece e como a gente deve proceder. Após finalizado o processo de instalação dos nossos pacotes do React, do nosso projeto inicial, ele vai aparecer aqui uma série de informações aqui, que foram instalados vários pacotes e tudo mais. E aqui mais para baixo ele vai dizer que nós tivemos sucesso, ele conseguiu criar o nosso projeto, no caso o app-movies, dentro da nossa pasta raiz. E aí ele diz aqui que a gente pode executar alguns comandos. Só que ele diz assim, nós sugerimos que para você iniciar, você digite o seguinte, cd app-movies, ou seja, você precisa entrar na pasta do seu projeto. Então você tem que digitar cd app-movies. Se você está trabalhando com o command, né, que é com o terminal aqui do Windows, quando você digita app-, você começa a digitar o nome da pasta, se você pressionar a tecla Tab, ele preenche o restante do nome. Desde que não tenha muitos nomes parecidos de pastas, né? Então, ó, cd espaço app-movies. Vou teclar Enter, consegui entrar na pasta. Vou só subir aqui um pouquinho. E daí ele indica que eu preciso executar o comando npm start, que é para eu poder iniciar a minha aplicação. Só que aí seria interessante o seguinte, prestem bem atenção. Já criei a pasta, já criei o meu projeto inicial do React, com o comando, lembrando lá o comando,
npm init react-app espaço nome do projeto. Estou aqui dentro da pasta, estou aqui dentro da minha pasta. Como é que eu faço para abrir isso lá no meu VS Code? Então, é muito comum você ver várias pessoas explicando que você pode digitar code, ponto. Então, você está dentro de uma pasta que você criou, seja uma pasta vazia ou uma pasta de projetos. Se você digitar code, espaço, ponto e tecla Enter, o seu VS Code vai abrir exatamente com essa pasta do projeto. Então, fiz isso, code, ponto, teclei Enter. Vou maximizar. Observem que eu estou dentro de uma pasta chamada appmovies e ele criou toda uma estrutura para mim, tanto de diretórios ou pastas e arquivos. Então ele criou uma pasta chamada Node Modules, que são os módulos do Node, que são necessários para a gente poder trabalhar. Ele criou uma pasta chamada Public, que eu vou clicar aqui. Observem que ela tem aqui ícone, um HTML, tem 2 PNGs, tem um arquivo JSON, tem um arquivo TXT, que são os nossos arquivos públicos. Ele criou uma pasta src, que é o nosso source, com alguns arquivos de CSS e de JavaScript, com o arquivo SVG. E um pouco mais para baixo, ele criou aqui o nosso git ignore, o nosso package log.json, o nosso package.json e o nosso readme, aqui para a gente poder trabalhar. Então, pessoal, a gente já tem aqui a parte mais básica do projeto. No nosso próprio terminal aqui que nós temos do command, a gente pode executar aquele comando npm start, sem problema, tá? Mas caso você não queira mais trabalhar com esse terminal, você pode fechar ele, sem maiores dificuldades. E você abre o seu terminal aqui. Você pode fazer Ctrl J para abrir o seu terminal, ou então Ctrl apóstrofe, que aí você consegue abrir o seu terminal. Ele vai abrir aqui o seu terminal de comandos, aqui no seu próprio VS Code, que você também pode executar os comandos. Então eu vou digitar o comando que ele sugere, que é o npm start. O npm start ele vai fazer com que abra essa nossa aplicação do React no nosso navegador. Então é como se ele abrisse um servidor local, igual como se a gente fizesse o uso do GoLive, e aí ele vai abrir para a gente no nosso navegador a nossa aplicação. Vou só aguardar ele finalizar o processo, igual aquele meme do Bob Esponja, né? 2000 anos depois. Ele vai abrir aqui um localhost na porta 3000 com um servidor local para que a gente possa ver como está a nossa aplicação do React do nosso projeto base, nosso projeto básico, tá? Ele está aqui um pouco lento, meu computador hoje está uma carroça. Vamos esperar que ele faça esse processo de uma forma bem rápida. Vou fazer aqui alguns cortes no vídeo e quando ele carregar eu mostro para vocês. Observem, vai aparecer aqui para vocês uma nova aba com o ícone do React, que é esse ícone aqui que parece como se fosse aquele símbolo do átomo, né? Então a gente tem aqui o React App, no nosso título. Nós temos aqui o nome da nossa URL, localhost 3000. Aí ele tem uma logo aqui do React girando e ele está dizendo assim, edite dentro da pasta src o arquivo app.js e salve para recarregar. E aqui ele dá um link para você estudar, ou seja, aqui é a nossa página index do nosso projeto. Então a gente precisa mexer nesse arquivo app.js, salvar, para que a gente possa ver resultados sendo refletidos aqui no nosso projeto. Então eu vou aqui, na minha pasta, eu vou procurar dentro de src o arquivo app.js. Vou clicar nessa pasta, ele vai aparecer uma estrutura de arquivos. Eu vou fechar aqui o meu terminal por enquanto. Observem que o terminal aqui está aparecendo, tudinho e tudo mais aqui pra gente. Eu vou só fechar ele aqui, que ele está funcionando em segundo plano. Observem que o meu arquivo app.js é um arquivo do JavaScript, que tem 2 imports aqui em cima, tem uma função chamada app, que tem como retorno um código HTML. Os conceitos acerca de como a gente trabalha com React, o que é JSX, como é que a gente trabalha, o que são componentes, o que é estado, o que é imutabilidade, isso tudo a gente vai falar nas próximas aulas. A gente vai trabalhando aos poucos e eu vou explicando para vocês os conceitos. Mas observem que a gente tem aqui, dentro desse return, uma div com um header, com uma imagem, que eu acredito que seja aquela imagem que está aparecendo lá. Tem um parágrafo com o texto edit para carregar. Então eu posso pegar, por exemplo, esse conteúdo que está aqui dentro, e apagar e colocar o nosso famoso Hello World. Se a gente quiser colocar em português, né? Olá
mundo. Vou salvar aqui no Ctrl S, salvei a alteração. Vou lá no meu browser, observem que já aparece aqui para nós o Hello World ou o Olá Mundo. Então a gente já tem aqui o projeto de base para a gente poder iniciar o nosso projeto do React. Na próxima aula a gente vai ver como que a gente vai iniciar o projeto. Eu vou mostrar para vocês o desenho do projeto, o modelo, e vou trabalhando com vocês o passo a passo de como é que a gente vai construir a nossa aplicação. Geralmente, após criar um projeto React, depois disso aqui, a gente tem que fazer uma limpeza nesse projeto. A gente tem que apagar alguns arquivos desnecessários e criar os arquivos conforme as nossas necessidades. Mas isso tudo a gente vai ver nas próximas aulas. A aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve Devs! Até a próxima!